Matemática, sétimo ano. Aulas virtuais. Escola Municipal José Pedro Mota. Professor Antônio Zacarias. Caro estudante, tudo bem com você? Está se protegendo? Como já sabe, devido à pandemia da Covid-19, por um tempo teremos que continuar nossas atividades, nossas aulas, de forma virtual. Mas tenha certeza que será muito legal essa experiência. Esperamos que tudo isso passe logo para que a gente possa se ver novamente em nossa sala de aula. Enquanto isso, vamos fazer a nossa parte, se proteger e seguir as recomendações das autoridades de saúde. Ah, e não se esqueça, estudar muito para deixar a cuca afiada, viu? Bons estudos. Iniciando, tive uma ideia para a gente começar. Vamos revisar o que vimos lá em sala de aula? Muito bem. Vamos falar sobre MMC e MDC. Você lembra o que significa cada um deles? Uma dica: anota suas respostas no caderno e faça a mesma pergunta a seus familiares. Depois conta pra gente lá no grupo se eles acertaram ou não. Se preferir, pausa o vídeo, tenta responder e depois você continua, ok? MMC e MDC. MMC significa mínimo múltiplo comum. Isso quer dizer que, entre dois ou mais números inteiros e um referido número é o menor múltiplo inteiro positivo comum a todos eles. Por exemplo, o MMC de 6 e 8 é o 24, e denotamos isso por MMC 6,8, de 6 e 8, é igual a 24. Já o MMC de 5 e 6 e 8 é o 120, o que denotamos, que é denotado por MMC de 5, 6 e 8 igual a 120. Você se lembra como podemos encontrar o MMC de forma prática? Para calcular o MMC entre números dados, devemos fazer o seguinte: decompor em fatores primos ou fazer uma decomposição simultânea. Mas não se esqueça, um número é classificado como primo se ele é maior do que 1 e é divisível apenas por 1 e por ele mesmo. Guarda essa dica aí, ok? Vamos lá. O MMC é obtido pela multiplicação dos fatores primos usado durante a decomposição. Veja um exemplo para você entender melhor. Se tivermos três números, 4, 6 e 8, qual o MMC desses números através da decomposição simultânea? Então vamos lá. Qual número primo pode dividir 4, 6 e 8? Nós vemos aqui pelo exemplo que é 2. Então, 4 por 2 dá 2, 6 dá 3 e 8 dá 4. Ainda podemos dividir por 2? Sim. 2 por 2 dá 1. 3 não divide por 2 continua, repete. E 4 por 2 dá 2. Ainda podemos dividir por 2? Sim. O 1 já vai repetindo. O 3 também vai repetir porque não divide exato. E 2 por 2 dá 1. Ainda podemos por 2? Não. Podemos por 3. O 1 vai repetir. 3 por 3 dá 1 e 1 também vai repetir. E a decomposição simultânea ela finaliza quando chegamos ao número 1 em todos os números. Depois, como foi dito no início, devemos multiplicar os fatores primos usados durante a decomposição. Ou seja, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 24. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Por isso que o MMC de 4, 6 e 8 é igual a 24. Agora vamos ver se a cuca já está afiada. Qual é o mínimo múltiplo comum entre os números 90, 50 e 20? Pausa o vídeo, tenta responder. Se preferir, eu também vou disponibilizar esse PDF, esse slide, você pode usar para tentar achar a resposta. Registre as respostas no caderno e compartilha com a gente no momento propício, ok?
Dando continuidade, né, já falamos sobre o MMC, vamos falar agora sobre o MDC. O MDC significa máximo divisor comum. O máximo divisor comum entre dois ou mais números naturais é o maior de seus divisores. Dois números naturais sempre têm divisores em comum. Os divisores de um número natural podem ser encontrados dividindo este número pelos números naturais maiores que zero, quando a divisão for exata, ou seja, quando o resto é zero. Então, tal número é divisor do número dado. Vamos ver um exemplo para melhor ficar mais claro, né? Para ficar mais claro o que esse conceitozinho quer dizer. Para calcular o MDC, devemos fazer uma das seguintes operações, ou a decomposição de fatores primos, né, a decomposição em fatores primos, ou a decomposição simultânea, assim como nós fizemos lá no MMC. Porém, lembre-se, o MDC é obtido pela multiplicação apenas dos fatores primos comuns, ou seja, os fatores que dividem os números dados ao mesmo tempo. Vamos ver o exemplo agora, né, para encontrar o divisor, o MDC de 180, 240 e 270. Olhando os números, qual, né, o número primo pode dividir os três simultaneamente? Nós vimos aqui pelo exemplo que é 2. Então, 180 por 2 dá 90, 240 é 120 e 270 é igual a 135. Ainda podemos dividir por 2? Claro, né? 90 por 2 vai dar 45, 120 por 2 vai dar 60 e 135 ele já não divide, a gente repete. Ainda podemos dividir por 2? Podemos. 45 não podemos dividir, não é isso? Então vai repetir. 60 por 2 podemos, que dá 30. E 135 também vai repetir, porque ele não divide por 2. Ainda nós podemos por 2? Sim. Repetimos o 45, o 30 por 2 dá 15, e depois vamos repetir também o 135. Ainda podemos por 2? Não. Agora nós podemos por 3. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 135 por 3 dá 45. Ainda podemos por 3? Sim. 15 por 3 dá 5. Repetimos o 5. E 45 por 3 dá 15. Ainda podemos por 3? Sim. O 5 vai repetir, né, pelas duas vezes. E o 15 por 3 vai dar 5. Agora temos 5, 5 e 5. Consequentemente, só podemos dividir por 5, que vai dar 1, 1 e 1. Então, finalizamos o processo de decomposição. Agora, nós devemos, né, ver quais são aqueles que dividem de forma simultânea, né, os três, né, quais foram os fatores que dividem de forma simultânea os três números e fazer a multiplicação deles. Pelo exemplo, nós podemos ver que é o 2, né, nesse primeiro momento, o 3 e o 5. Então, 2 vezes 3 dá 6, vezes 5 dá 30. O MDC de 180, 240 e 270 é igual a 30. Ficou claro? Qualquer coisa, pausa o vídeo, volta um pouquinho, rever o vídeo que é para ficar bem claro na sua mente, ok? Agora, vamos ver se a sua mente já está afiada. Eu trouxe aqui uma questão, um problema, que é lá do EPICAR 2001. Essa questão. Uma abelha rainha dividiu as abelhas de sua colmeia nos seguintes grupos para exploração ambiental. Um composto de 288 batedoras e outro composto de 360 engenheiras. Sendo você a abelha rainha e sabendo que cada grupo deve ser dividido em equipes constituídas de um mesmo e maior número de abelhas possível, então você redistribuiria suas abelhas em 8 grupos de 81 abelhas, 9 grupos de 72 abelhas, 24 grupos de 27 abelhas ou 2 grupos de 224 abelhas. Pausa o vídeo, responde, depois compartilha a sua resposta com a gente lá no grupo, ok? Vamos usar. Agora é com você.
Faça a leitura atenta do capítulo 1 do seu livro didático e responda em seu caderno a atividade da página 23, somente a parte explorando o que eu estudei. Lá na página 23 do seu livro didático, tem uma atividade chamada Explorando o que eu estudei. Você deve, responder a essa atividade lá no livro, além das outras atividades, ok? Registre por meio de fotografia suas respostas e envie no momento indicado pelo professor. Quando eu disser, no momento propício lá para a gente compartilhar nossas respostas, você envia para a gente, ok? Estava aqui pensando e percebi que seria interessante a gente revisar também as operações básicas de aritmética. Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então vamos lá? Porque a gente até fez o joguinho, as dinâmicas lá, a tabuada, a sabatina, mas é interessante a gente deixar essas continhas sempre afiadas em nossa mente também. E eu trouxe dois desafios, o desafio da calculadora e o desafio dos mágicos. O primeiro desafio é o seguinte: se as teclas da minha calculadora travarem só funcionando os números 0 e 1 e os sinais de adição, subtração, divisão e multiplicação, como eu poderia fazer aparecer o número 339 no visor? Mostre a solução. Então, utilizando os botões 0 e 1 e adição, subtração, divisão, multiplicação, tente chegar ao número 339, ok? Tente, depois registre e manda para a gente tanto as continhas que você fez quanto a sua resposta, tá certo? O desafio 2 consiste na seguinte situação. João encontrou 3 mágicos. Ao primeiro ele propôs: se você duplicar o dinheiro que trago comigo, eu lhe dou 20 reais. O mágico fez e ganhou os 20 reais. Com os outros 2 mágicos, tudo se passou do mesmo modo. Ao final das operações, João notou que estava sem dinheiro. Quanto ele tinha no início do processo? Mostre a solução. Da mesma forma, tente resolver esse desafio e registre as suas respostas e mostra pra gente, compartilha com a gente lá no grupo, ok? Eu utilizei, além do livro didático de vocês, essas referências para preparar esse vídeo e essa aula. Bons estudos!